Olá, sou Elohane Pessoa, aluna de Nutrição da UNP, e vim apresentar um trabalho da matéria de Biosistemas, onde nós fomos sorteados com o sistema nervoso e teremos que escolher uma doença relacionada a esse sistema. E a doença escolhida foi a doença de Parkinson. Os componentes que participaram desse trabalho foram Evelyn Rayane, Elohane Pessoa, Maria Eduarda, Ormanita, Ana Luísa, Luana Rafaele e Maria Tereza. Para alcançar mais pessoas e informá-las sobre várias características da doença de Parkinson, nós criamos um Instagram para interagir com essas pessoas e assim deixá-las mais cientes sobre a doença, pois então colocamos o nome do perfil O Lado de Parkinson. Por que uma tulipa vermelha? Uma de nossas postagens foi sobre a logo do nosso Instagram, que é representado pela tulipa vermelha. A tulipa vermelha foi lançada como símbolo mundial da doença de Parkinson na 9ª Conferência do Dia Mundial da Doença de Parkinson, em Luxemburgo. A flor foi desenvolvida pelo floricultor holandês Van de Waeret em 1981, que era portador da doença de Parkinson. Para introduzirmos a doença aos nossos seguidores, fizemos algumas postagens falando um pouco sobre Parkinson, que é doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Ela acontece por causa da degradação das células localizadas em uma região do cérebro. Essas células são células que produzem a substância dopamina, que conduzem as correntes nervosas ao corpo. A falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos, provocando os sintomas da doença. O que é e como começa? Ainda nesta publicação, desmistificamos o achismo de que Parkinson é uma doença que só afeta pessoas com uma idade mais avançada, pois esse é um dos mitos principais sobre o Parkinson. Apesar da maioria dos casos surgir em pessoas acima de 65 anos, mais de 10% dos parkinsonianos apresentam Parkinson precoce, quando a doença se instala antes dos 50 anos. Também fizemos uma publicação que fala sobre a forma precoce da doença. A forma precoce da doença pode ter uma origem genética. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, de 10 a 15% dos pacientes com Parkinson têm menos de 50 anos. Entre todos os pacientes, estimam que 2% tenha menos de 40 anos de idade. E além desses dados, citamos alguns sintomas da doença como sensação de rigidez na musculatura, perda de memória, dores generalizadas e alteração da marcha. Em seguida, falamos um pouco sobre como é dado o diagnóstico da doença. O diagnóstico da doença é feito com base na história clínica do paciente e no exame neurológico. Não há nenhum teste específico para o seu diagnóstico ou para a sua prevenção. Também fizemos uma publicação sobre os tipos de tratamentos que existem para a doença, e são os tratamentos que são feitos com o uso de medicamentos de dopamina. Medicamentos que são passados durante o tratamento. São eles os medicamentos promotores de dopamina, antidepressivos e medicamentos que melhoram a cognição. E também citamos alguns cuidados que o portador da doença pode ter, tais eles como exercício físico por meio de 20 a 30 minutos por dia ou 5 vezes na semana. Para um melhor entendimento do público, nós fizemos uma publicação sobre os órgãos que são afetados na doença. São eles: o cérebro afeta a parte do cérebro que controla os movimentos, chamados de substância negra. Sistema nervoso periférico afetam nervos que controlam os músculos e órgãos do corpo. Trato gastrointestinal
constipação, náuseas e dificuldade de deglutinação, sistema cardiovascular, hipotensão postural, arritmias cardíacas e etc., sistema urinário, incontinência urinária e retenção urinária e sistema respiratório, dificuldade para respirar e problemas pulmonares. Aviso importante: queremos ressaltar que a doença de Parkinson é uma condição complexa e seus sintomas podem variar de pessoas para pessoas. Além dos órgãos mencionados anteriormente, outros sistemas e estruturas podem ser afetados em diferentes graus. Aqui nós temos algumas postagens bônus, onde nós apresentamos mais algumas informações sobre a doença, falando um pouco sobre a sua evolução, que é muito variável e desigual entre os pacientes, e em geral ela possui um curso vagaroso, regular e sem rápidas ou dramáticas mudanças. Nós também falamos um pouco sobre o tempo de vida de um paciente em uma situação mais grave, onde ele tem um tempo mais curto em comparação com os indivíduos saudáveis que pertencem ao mesmo grupo etário. E, em média, os pacientes com a doença de Parkinson vivem entre 10 a 20 anos após o diagnóstico. Os pacientes devem, contudo, colocar esses números na perspectiva de sua idade atual. Ainda nas postagens bônus, nós trouxemos algumas prevenções para os nossos seguidores, onde recomendamos procurar um médico tão logo quando perceber um ligeiro tremor nas mãos ou tenha notado que sua letra diminuiu de tamanho, que pode ser sinal de micrografia. Também manter a atividade intelectual, como ler, acompanhar o noticiário e não atribuir ao passar dos anos a perda da expressão facial e o piscar dos olhos menos frequente. E também, como já foi dito antes, praticar atividades físicas. Fazer exercícios físicos regularmente ajudam a preservar a qualidade dos movimentos. Além dessas postagens bônus, nós também fizemos uma onde recomendamos algumas atitudes que podem ser de ajuda para um paciente com Parkinson, como estimular a pessoa a fazer atividades físicas e também as intelectuais, onde já citamos isso, fazer perguntas, conversar sobre as notícias, livros ou qualquer outro tema de interesse, pois a depressão é um problema bastante comum entre as pessoas com a doença de Parkinson, e estimular essas pessoas pode ser de grande ajuda para elas. Durante esse período de publicações, alguns seguidores nos fizeram questionamentos sobre a doença, entre eles portadores da doença e alguns parentes de portadores da doença. Bom, aqui estão alguns comentários que fizeram em nossas publicações. Primeiro perguntaram se esses eram os únicos sintomas da doença, e respondemos que são só alguns sintomas mais comuns e que mal de Parkinson tem outros sintomas. Outro comentário foi um portador da doença. Ele falou que tinha 43 anos e perguntou se ia viver no máximo até 63. E respondemos que isso são para os casos mais graves. Por exemplo, pacientes que não têm a vida tão saudável e não praticam nenhuma atividade física. E isso pode acontecer. Outros comentários foi o seguinte: então, se fizer todo o tratamento certinho, o paciente pode ser curado? E respondemos que não existe cura para a doença. Porém, ela pode e deve ser tratada, não apenas combatendo os sintomas, como também retardando o seu progresso. E o outro comentário foi: o meu avô foi diagnosticado com Parkinson. Vocês sabem informar se exercício físico ajuda no tratamento? E respondemos que sim, ajuda bastante. Os exercícios podem ser treino de força, equilíbrio e alongamento. Para falarmos com embasamento, fizemos muitas pesquisas sobre a doença. Aqui estão os slides onde tiramos as informações e estudamos sobre a doença.